Essa é uma live onde eu vou te ensinar como sair do zero aos 5 mil reais por mês na área do cuidado materno-infantil. E eu vou conversar com você hoje, vou falar aqui com você sobre como ter um negócio de sucesso. Isso mesmo, eu vou te explicar quais são as habilidades essenciais que você precisa ter para que você consiga chegar no seu faturamento aí de 5 mil reais por mês na área do cuidado materno-infantil. Então, para quem está chegando, seja muito bem-vinda, boa noite para vocês. Maria Aparecida... Tem batatas 26,91. Seja muito bem-vinda a todas vocês, tá bom? Então, o nosso tema hoje é sobre como ter um negócio de sucesso. E como sempre, bom, é uma aula. Vou pedir para vocês aí pegarem papel e caneta para vocês irem anotando tudo que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Para que vocês tenham sucesso no negócio de vocês. E pra gente começar, eu separei 12 itens. Tá? São 12 itens importantes que você deve, do que você precisa fazer aí para que você consiga atingir o seu sucesso na área do cuidado materno-infantil. Então, quem não pegou papel e caneta, corre lá para pegar que eu vou começar a passar os 12 itens aqui, tá bom? Batata, eu, Renata. Oi, Renata, tudo bem? É que tá batata, taz, né? Então, enfim, agora eu já sei que é a Renata. Então vamos lá, meninas, papel e caneta pra gente começar, tá bom? Vou começar passando aqui os 12 itens pra vocês. O primeiro item que eu separei aqui é entenda a viabilidade do negócio. Quando você vai começar algum negócio, você precisa entender qual que é a viabilidade dele. O que isso significa, Dani? Eu preciso saber se tem clientes para eu atender, como é que tá esse mercado, né? E falando da área do cuidado materno-infantil aqui, a gente tem 7 mil bebês nascendo por mês. Esses são os dados do IBGE, tá? E quando a gente fala em cuidado materno-infantil e fala de 7 mil bebês nascendo por mês, eu estou falando dos bebês que estão nascendo, né? São mais de 300 bebês nascendo por dia. E os bebês que já estão nascidos, e as crianças de até 5, 6, 7 anos, enfim. Então, a área do cuidado materno-infantil é muito extensa. Então, vamos entender primeiro a viabilidade do negócio, né? Será que eu consigo mesmo ter esse faturamento que a Dani tá falando? É óbvio que sim, já passei para vocês os dados aqui, né? Tem bebês nascendo a todo momento, tem crianças espalhadas por todo lugar e os pais, eles pagam, eles gastam com os filhos, né? Eles investem ali na saúde, na educação. Se tem uma coisa que pai e mãe não poupa, é dinheiro com o filho. A gente sempre busca o melhor para eles. Então, sim, vamos entender a viabilidade do mercado materno-infantil. Esse é o primeiro item, tá? O segundo item, vamos buscar conhecimento para que a gente consiga trabalhar na área. A gente precisa fazer curso, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar. Não dá para a gente entrar para a área somente com a nossa experiência de mãe, porque às vezes você é mãe de 1, 2, 3, 4, enfim, seja lá o que for, e você tem experiência com a educação, com a criação dos seus filhos, mas isso não te dá conhecimento, embasamento suficiente para que você possa atender essas famílias. Então, o nosso segundo item é justamente buscar conhecimento. Tá? Você estudar. Cada criança é de um jeito, o que foi bom para o seu filho não necessariamente vai ser bom para o filho do outro. Então você precisa entender tudo que permeia ali essa questão materno-infantil para de fato poder fazer seus atendimentos. Número 3, faça um plano de negócios. Sempre que eu falo de plano de negócios, as pessoas ficam com dúvida, gente, o que é esse plano de negócios, né? Daria para fazer uma aula para falar de plano de negócio, mas não é a intenção, hoje não é, o nosso tema não é esse. Então o que eu vou dar de dica para você aqui quando eu falo em plano de negócio, para você ter uma ideia do que é? O Sebrae, ele tem um app, um aplicativo que chama, você vai colocar lá, Sebrae Canvas, tá? Quando você entra, bota no Google mesmo, Sebrae Canvas Plano de Negócio. Ele vai abrir para você ali uma parte, né, dentro do site deles ali, tem até o aplicativo, e ele vai te dar um plano, ele vai te mostrar o que é o plano de negócio, e lá dentro desse plano de negócio do Sebrae, ele te dá um mapinha e você vai preenchendo todas as perguntas. É bem intuitivo, muito simples. E ali você consegue já formatar ali, ter uma ideia do seu plano de negócio. Para que você tenha um negócio de sucesso, para que você tenha o faturamento que você busca, você precisa ter uma base bem consolidada, né? E fazer o plano de negócio desde o início faz toda a diferença. Não dá para entrar de qualquer jeito, tá? Isso vai fazer com que você tenha vários obstáculos no meio do caminho. Então, fazer o plano de negócios é muito importante, tá? Então, fica a dica aí do Sebrae. Tá bom? Lá no Google você coloca Canvas, Sebrae, plano de negócios. Ele vai aparecer ali para você logo nos primeiros itens de busca. Tá bom? O número 4, saiba quem é o seu público-alvo. Então você precisa saber quem são seus clientes. Tudo bem, a gente fala em materno-infantil, a gente entende o quê? Criança. Mas quem que vai contratar esse serviço? Então qual que é o meu público-alvo ali? O meu público-alvo é a criança. Eu vou falar para a criança, olha, eu preciso atender você? Não, você vai chegar para os pais, para a família, né? Então qual que é o público-alvo aí desse mercado? Então a gente tem pai, mãe. Ah, é só isso, Dani? Não, a gente tem vovó, vovô, madrinha, titia. Tem muitas pessoas envolvidas ali no cuidado materno-infantil daquela criança.
Então esse é seu público-alvo, é para essas pessoas que você vai direcionar o seu negócio. Por mais que você atenda crianças, por exemplo, o seu negócio tem que ser direcionada para os adultos. Então a sua linguagem, a sua comunicação vai ser toda feita voltada para o seu público-alvo, que são famílias, né? As pessoas da família daquela criança ali, certo? Número 5, dê atenção às finanças. Gente, presta muita atenção. O dinheiro da empresa, ele não é seu. O dinheiro da empresa, ele é da empresa. Tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas que eu conheço começam a atender e começam a pegar o dinheiro das consultorias, do trabalho que tá fazendo ali e começam a enfiar tudo dentro do bolso pessoa física, esquece da pessoa jurídica, tá? E eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente para explicar isso melhor, mas você precisa entender que o dinheiro da empresa, ele ainda não é seu. Então você precisa separar isso, tá? Um bom empreendedor, uma empresa de sucesso, uma pessoa que trabalha na área do cuidado materno-infantil e qualquer outra área, né, gente, que tem sucesso, precisa saber separar isso. O dinheiro da empresa é da empresa, o seu você vai tirar depois, tá bom? Não é que você tem o dinheiro no seu bolso, você fez uma consultoria hoje, você fez, sei lá, você fez 3 mil reais de consultoria do sono, eu tenho 3 mil reais no meu bolso. Não, esse dinheiro não é seu, é o dinheiro da empresa. Tá? A gente vai falar mais disso mais pra frente. Coloque o seu cliente, gente, como prioridade. Ele tem que ser a prioridade. Não adianta. É ele que vai pagar pelo seu serviço, é ele que vai divulgar o seu trabalho para outras pessoas e você tem que fazer o melhor atendimento de todos, com todos os clientes. Tá? Então, assim, dê sempre o seu melhor para todos eles. Não importa se é um cliente de uma consultoria menor, de um atendimento menor ou um maior. Todos eles merecem o seu melhor. É o seu cliente que vai sair falando de você por aí. Então entregue sempre o seu melhor. Eu posso vir aqui para você hoje e falar para você que a minha consultoria é maravilhosa, que eu entrego isso de resultado. Ok, eu tô falando de mim. Agora imagina os clientes que passaram por mim chegar para você e falar assim, olha, eu contratei a Dani e ela é isso, o serviço é assim, né? É outro peso, né? Então entregue sempre o melhor ali para o seu cliente. Coloque ele sempre como prioridade, tá bom? Isso é muito importante. No item 7, mantenha-se bem informado, atualize-se sempre. Então, quando eu falei ali em cima, né, que a gente tinha que estudar e buscar conhecimento, ok. Dani, já estudei, já busquei conhecimento, agora pronto. Neste momento, sim, mas você vai precisar continuar se atualizando. É importante você saber das tendências, o que está acontecendo no mercado, tá? Uma consultora, uma empresa de sucesso na área do cuidado materno-infantil, ela está sempre atualizada, ela precisa saber falar de tudo, ela não precisa ser expert em todas as áreas, não é isso que eu tô dizendo, tá? Mas ela precisa dominar o mercado dela sabendo o que tá de novidade ali, o que tem de atualização, tá bom? Isso vai fazer você ser destaque, isso vai fazer você chegar mais rápido aí nos seus 5 mil reais por mês ou mais, tá bom? Defina metas. Ai, parece clichê. Ai, Dani, falar de meta de novo, todo mundo tem que ter meta. Gente, mas é verdade, você tem que ter metas, tá bom? Então defina metas, tenha um planejamento, porque essa meta e esse planejamento é que vai fazer o seu negócio alavancar, porque vai fazer com que você consiga enxergar lá na frente. O que eu quero? Eu quero aquilo ali, então você vai seguir em busca daquilo. Se você não tiver uma meta, não tiver um planejamento, você vai ficar parada. Ah, não tenho meta nenhuma, não tenho data, não tenho que fazer nada, e aí você para. Então coloca metas para si mesmo, tá bom? Isso faz toda a diferença. Escolha boas parcerias. Eu fiz uma live, se eu não me engano, na semana passada. Se você olhar aqui no Instagram, você vai achar, tá bom? Falando só de parcerias. Por que é importante como fazer parcerias, tá? E como que as parcerias podem alavancar o seu negócio com custo zero. Zero, zero, zero. Se você não assistiu essa aula, você precisa voltar lá no meu Instagram. Procura lá onde a gente tá falando de parcerias para você assistir essa aula, porque ela tá incrível. Tá bom? Então, uma das coisas o item 9 é buscar, né, parcerias, escolher os seus parceiros aí para o seu negócio alavancar também, para que você tenha sucesso aí nos seus negócios, tá? Número 10, tem um contador para as partes mais burocráticas. Gente, nem todo mundo é bom em tudo, eu mesmo sei minhas limitações, eu não entendo quase nada de abertura de empresa, imposto, tararara. No começo eu tentei fazer tudo sozinha, foi uma bagunça total, tá? Então, assim, busca um contador, né? Você é expert na sua área, você é bom naquilo e tem outras pessoas que são boas em outras coisas. Então, no que você não consegue fazer, busca um contador para as partes mais burocráticas. E isso também vai fazer com que a sua empresa esteja bem regular, tudo bem certinho e que você tenha o seu negócio de sucesso, tá bom? Tenha um plano de marketing. Marketing digital. Acho que em todas as lives eu acabo tocando nesse assunto. O quanto que o plano de marketing é importante. Dani, não entendo nada de marketing. O que eu vou fazer? Vai estudar e vai aprender a fazer, tá bom? A não ser que
você tenha dinheiro para pagar alguém para fazer o seu marketing. E mesmo que você tenha, eu indico você estudar marketing para você não ficar na mão da pessoa 100% cega ali. O dia que a pessoa sair, você não sabe fazer nada, tá? Então, tudo que você não sabe fazer, vai lá e aprenda a fazer, tá? Não fica parada na mão dos outros, não. Você não precisa ser expert nisso, mas você precisa saber, até para você conseguir contratar uma boa pessoa de marketing, para saber se ela tá fazendo o que precisa ser feito ou não. Tá bom? Então, plano de marketing também faz muita diferença. E o último item aqui é a atitude para lidar com imprevistos. Todo negócio tem imprevistos, tá? E você precisa ter atitude para lidar com eles, para contornar aí os momentos mais difíceis de crise que, enfim, todo negócio pode em algum momento ter, tá bom? Então, por que eu digo isso? Ter o seu próprio negócio, empreender, você tá sempre inovando. Chegou um momento de crise, alguma coisa, o negócio não tá legal, é botar a cabeça para fritar, para fazer as coisas melhorarem. Não é desistir, tá? Uma consultora, para ganhar mais de 5 mil reais por mês, para ter o seu negócio de sucesso, ela não pode desistir quando tiver imprevistos, quando tiver coisas que não dá certo. Isso para qualquer empresa, tá? O buraco ficou mais fundo, não deu mais certo, hora de inovar, hora da gente pensar em outra coisa, de fritar mesmo a cabeça ali, pensar no que a gente pode fazer para contornar tudo isso, tá? Então, essa atitude aí, de fato, para você lidar com imprevistos, ela é muito importante, ok? Então, eu vou repassar aqui para vocês os 12 itens que eu falei que são importantes, para ver se vocês anotaram, tá bom? Então, vamos lá, para os 12 itens importantes para que você tenha o seu negócio de sucesso. Número 1, entenda a viabilidade do seu negócio. 2, busque conhecimento e capacitação profissional. 3, faça um plano de negócios. 4, saiba quem é o seu público-alvo. 5, dê atenção às finanças. 6, coloque o seu cliente sempre como prioridade. 7, mantenha-se bem informado. 8, defina metas. Metas é muito importante. 9, escolha as boas parcerias. 10, tenha um contador para as partes mais burocráticas, para que você consiga deixar tudo bem certinho. 11, tenha um plano de marketing. 12, atitude para lidar com imprevistos, tá? É tudo muito importante, gente. Esses são os 12 itens que a gente conversou aqui agora. E aí, tudo bem, né? Falei pra vocês aqui de algumas habilidades, de coisas que vocês devem fazer, passei esses 12 itens, e o que você não deve fazer, né? O que você não deve fazer, vamos lá, vamos anotar também, porque o que você não deve fazer é muito importante, tá bom? E aqui eu fui compilando todas a experiência que eu tive durante todos esses anos. Coisas que você não deve fazer. Número 1, não estudar e não investir em conhecimento. Para você ter um negócio de sucesso, para você ter o seu faturamento a mais de 5 mil reais por mês, você precisa investir em conhecimento, você precisa estudar. Então, esse negócio de não vou estudar, não quero fazer, tarará, ó, tá por fora, tá? Então, número 1, estudar e investir em conhecimento. 2, não fazer pesquisa de mercado. Presta atenção, não fazer pesquisa de mercado periodicamente. Então, você já deve ter me escutado falar sobre pesquisa de mercado. Aí você foi lá, fez sua pesquisa de mercado, já falou, pronto, isso aqui já tá fora da minha vida. Não tá fora da sua vida. Você vai fazer pesquisa de mercado periodicamente. Você fez pesquisa agora, daqui 3 meses você tem que fazer outra, porque o mercado, ele tá, ó, atualizando. O mercado da área do cuidado materno infantil, ele tá, ó, ele tá correndo, né? Então, assim, não adianta você fazer uma única pesquisa e sentar e achar que é isso. Então, a cada 3, 4 meses, mais ou menos, você vai lá e faz aquela boa pesquisa de mercado. Tá? A pesquisa de mercado não é aquela pesquisa onde você só vê quantas pessoas estão cobrando. É o que elas fazem, como elas entregam, obviamente quanto elas cobram, quais são as formas de pagamento, o que está incluso no serviço, quem é o profissional que está por trás, quais são as qualificações que ele tem. Tá? Então você precisa fazer uma pesquisa bem ampla aí para que você consiga entender o seu mercado e fazer isso periodicamente. Tá bom? Você não vai deixar para fazer isso somente uma única vez e ponto final. Número 3, não buscar inovação. Então, você achou uma coisa muito legal, muito bacana e vou ficar estagnada nisso, não vou buscar mais inovação nenhuma para minha empresa, porque isso aqui tá bom. Vai ficar para trás, tá bom? Você precisa buscar inovação, ok? 4, não separar o caixa da sua empresa das despesas pessoais. Lembra que eu falei que o dinheiro da empresa não é seu? O dinheiro da empresa é da empresa. Muitas pessoas pegam todo o dinheirinho que faz ele, enfia no bolso, na pessoa física ali, torra tudo com outras coisas e a sua empresa tem caixa zero. Vou falar mais sobre isso depois, tá bom? Não reinvestir. Então, a empresa tem caixa zero, como é que eu vou reinvestir na minha empresa? Se eu precisar trocar de computador. Se eu faço consultorias, eu uso muito o meu computador, meu notebook, chega uma hora ele deu pau, eu preciso reinvestir num computador, eu preciso de um equipamento melhor. A minha empresa não tem nem caixa para isso, porque eu gastei todo o dinheiro dela, né? Então, não reinvestir também é uma coisa que o profissional de sucesso não deve fazer,
tá? Número 6, não fazer boas parcerias e trabalhar sozinho. Lembra que eu falei da live que eu fiz de parceria? Andar sozinho é muito mais difícil, tá? Os parceiros estão aí para que você os ajude e para que você receba ajuda também. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Você caiu dentro de um buraco sozinha, você tá lá gritando para alguém te ouvir. Caiu no buraco 100 pessoas juntas, as 100 pessoas estão gritando ao mesmo tempo. Quem faz mais barulho? O grupo de 100 pessoas, né? Então, quanto mais pessoas falando de você, quanto mais pessoas sabendo que você existe, melhor para o seu negócio, tá? Então, não fazer parcerias e tentar andar sozinho é um erro que você vai cometer, que pode atrasar muito a sua prosperidade aí nos seus negócios e talvez fazer você nem sair do lugar, ok? Número 7, não esperar o cliente cair do céu. Então, muitas pessoas estudam. Gente, eu conheço tanta gente que estuda, que tem não sei quantos cursos, que tem não sei quantas especializações, que tem tarará, e não trabalha. Porque ela fica esperando o cliente cair do céu. Tipo, já estudei, então agora o cliente tem que bater na minha porta. Isso não existe. Não espere o cliente cair do céu. Tá? Você tem que fazer o seu marketing. Lembra dos 12 itens importantes que eu passei agora aqui para vocês? Os 12 itens são essenciais para que você tenha o seu negócio de sucesso. Quando você estiver com esses 12 itens alinhados, eu tenho certeza que você vai chegar no seu faturamento de mais de 5 mil reais por mês na área do cuidado materno-infantil, tá? Então não espere o cliente cair do céu. Então eu vou repassar aqui para você o que você não deve fazer. Número 1, não estudar e não investir em conhecimento. 2, não fazer pesquisa de mercado periodicamente. 3, não buscar inovação. 4, não separar o caixa da empresa das suas despesas pessoais. Número 5, não reinvestir. Número 6, não fazer parcerias, tentar trabalhar sozinho. E número 7, não esperar que o cliente caia do céu. Você precisa se movimentar, tá bom? Empreendedor de sucesso está sempre em movimento, ele não fica parado. Ok até aqui, gente? E aí eu tava falando pra vocês sobre a questão do separar o caixa da empresa, né? Como é que a gente faz isso, Dani? Como assim? O dinheiro que entrou não é meu, o dinheiro da empresa? Como que isso funciona? Então eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Existe uma regra, alguns especialistas trabalham com a regra de 60 por 40. O que que é isso, Dani? Significa o seguinte, 60% para a empresa, 40% para você. Isso é o que alguns especialistas indicam. Então eu vou te dar um exemplo. Você fez uma consultoria, você ganhou R$1.000. Automaticamente você tem na sua cabeça de que esses R$1.000 é seu. Ganhei R$1.000. Não, você não ganhou R$1.000. Então vamos separar, vamos usar a regra do 60-40? É 60% para a empresa, 40% para você. Então desses R$1.000 que você ganhou, R$600 é da empresa. E desses R$600 você vai pagar os custos que ela tem. Enfim, se você tiver aí aluguel para pagar, água, luz, produto, enfim, estoque, seja lá o que for. É com esses R$600 que você vai fazer. Sobrou algum caixa ali, vai deixar dentro da empresa, certo? Os outros 40%, eles representam R$400 dos R$1.000, né? Então, R$600 da empresa e R$400 seu para o seu bolso. Aí, com esse seu bolso, nesses R$400 você vai pagar, de fato, as suas despesas pessoais, ok? Essa é uma regra que alguns especialistas acabam indicando. E vamos ver o porquê que a gente tem que fazer separar isso daí. Aqui eu dei o exemplo de R$1.000, tá? Mas aí você vai pegar 600 e colocar na empresa. Mas vamos supor que você tivesse 10 consultorias de R$1.000. Então a gente tem R$10.000. R$6.000 é da empresa e R$4.000 é o seu dinheiro que vai para o seu bolso, tá bom? Então você imagina que desses R$6.000 que ele tá lá na empresa, que é para pagar os custos dela e vai ter que tirar um caixa ali para guardar para ela, é onde você vai usar o dinheiro que tá ali se você precisar de alguma coisa. Que coisa, Dani? Então, por exemplo, uma viagem a trabalho. Quem vai pagar por essa viagem a trabalho? É você ou é a sua empresa? Quem tem que pagar é a empresa. A viagem é a trabalho. A viagem não é sua de férias, pessoal, tá? Oi, boa noite, Patrícia, tudo bem? Então vamos lá, tem uma viagem a trabalho, Dani, então quem vai pagar por isso? É a empresa. Vou te dar um exemplo, eu vou para um congresso agora semana que vem, então eu tive despesas de passagem aérea, de hotel, vou ter despesa de alimentação, vou ter despesa de transporte, do aeroporto até o hotel, do hotel até os 3 dias de congresso, e vou deixar de ganhar nas minhas consultorias nesses dias que eu estou lá no congresso o dia inteiro. Quem tá pagando por tudo isso? É a Daniele?
Não, quem tá pagando tudo isso é a minha empresa. Se eu não deixo caixa para a minha empresa, quem vai pagar por isso sou eu, Daniele. E talvez eu tenha uma dificuldade muito grande para fazer isso. Porque eu coloquei todo esse dinheiro junto com a minha pessoa física ali, ó, e eu fui lá e comprei uma bolsa, paguei minhas contas e gastei com massagem e não sei o que lá e tarará, e aí chegou o dia do congresso, eu não tenho dinheiro para comprar minha passagem, para pagar o meu hotel, minha alimentação, meu deslocamento, a inscrição do congresso, né? Então, por isso que a gente tem que fazer essa divisão. Quem paga pelas despesas tem que ser a empresa, tá? Não é você. Boa noite, Cris, tudo bem? Então, essa é a regra, gente, do 60-40, que você pode usar se você achar ela viável para o seu negócio, tá bom? Porém, alguns outros especialistas indicam que você tire um prolabore, que é o seu salário, e eles colocam uma porcentagem de 20%. Tá bom? Então, numa consultoria de R$1.000, se você vai tirar 20% para você de salário, é R$200, tá bom? Então, desses R$1.000 que você ganhou de consultoria, R$1.000 é para o seu bolso e o resto é para a empresa, tá? Eles indicam você fazer isso pelo menos nos 2, 3 primeiros anos, desse jeito, que a empresa, gente, ela é um bebezinho. Tá? Vamos imaginar que você está abrindo uma empresa hoje, é igual ter um filho pequenininho. Ele não sabe nem respirar, nem mamar, fazer nada direito. Ele começa a engatinhar, demora para andar, para conseguir dar os primeiros passos sozinho. A empresa é a mesma coisa. Então, durante os 2, 3 primeiros anos, você vai tirar um prolabore só de 20%. Esse é o ideal que você deve fazer. E aí, os outros R$800 que sobrou desses 1.000, você vai colocar dentro da empresa para pagar as despesas dela. Toda empresa tem custo com alguma coisa, né? E aí, falando em custos, aluguel... se você trabalha com venda de produtos, estoque, funcionário, internet, água, luz, blá, 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 aquele monte de despesa que uma empresa pode ter, né? Você vai ter que tirar desse dinheiro, não é para sair do seu bolso. Mas aí a gente tem uma vantagem, vou passar uma vantagem aqui para vocês da consultoria do sono infantil. Tá? A consultoria do sono infantil, se você for trabalhar no mercado materno-infantil, atendendo como consultor, com a consultoria do sono infantil, você não vai ter despesa de estoque, você não vai ter despesa de deslocamento, de nada. Por quê? Porque é um trabalho que permite você trabalhar de casa. Então, o que você precisa? Você precisa de internet, vai ter que pagar sua conta de internet todo mês, que não é uma conta alta. Vai precisar de um notebook e vai precisar de conhecimento. É isso. Então, você vai investir em conhecimento, no seu notebook tem uma parcelinha da internet que você vai pagar todo mês. É só isso, tá? Então, a área da consultoria do sono infantil, ela é muito boa por causa disso, tá? E é assim que eu vejo aí as consultoras trabalhando e faturando mais de R$5.000 por mês na área do cuidado materno infantil, tá? Porque elas investiram em algo onde o investimento é muito baixo, gente. É muito baixo, tá? E o retorno financeiro é muito bom. A gente tá falando aqui de mais de R$5.000. Quando eu falo mais de R$5.000, é porque eu tenho alunas que ganham 8, 9, 10, 15. Eu conversei com uma aluna minha esses dias, R$15.000 com a consultoria do sono infantil. Tipo, é um mercado muito amplo, muito grande e que tá crescendo cada vez mais. Tem crianças nascendo a todo momento. Você vai atender crianças que estão na barriga da mamãe como gestante ainda. Você vai atender as que estão nascidas, as que estão nascendo agora. Então, assim, tem cliente pra dedéu por aí pra ser atendido, né? E aí, quando a gente tem essa visão aí do cuidado materno-infantil para a consultoria do sono, onde você consegue faturar mais de R$5.000 por mês com despesa mensal muito baixa, porque é basicamente a sua internet. Uma que o notebook tá pago, é a internet que você tem para pagar todo mês, só isso. Aí fica muito mais fácil para você fazer o que alguns especialistas falam, que é tirar um prolabore para você de 20%, porque é esse montante de 20% que vai ser um montante grande, né? Porque você vai ter poucas despesas, então você consegue aí tirar esses 20% para você, tá? De forma bem tranquila, não dá trabalho nenhum. Você vai ter um caixa bom dentro da empresa, você vai conseguir reinvestir o tempo todo, você vai conseguir participar de congresso, vai conseguir se atualizar sempre, até que você consegue ver que a sua empresa está com um caixa bom, e aí você consegue aumentando devagar o seu prolabore, tá? E por que você tira só 20% para você nesse início? Justamente porque você não tem muitas despesas ali. Então você vai ficar com esses 20% e o resto você vai deixar ali dentro da empresa.
tá bom? E aí, obviamente, dessa forma, você vai juntando caixa para sua empresa, ela vai crescendo e você vai conseguir aí chegar nos seus 5 mil reais por mês na área do cuidado materno infantil. Bom, uma outra coisa aqui para você importante, eu vou te contar uma história do que aconteceu comigo, como que eu tive essa visão, tá? Porque lá no comecinho, gente, mesmo sendo, para quem não sabe, eu sou formada em administração de empresas. Mesmo sendo formada em administração de empresas, a gente tem uma noção bem básica na faculdade, tá? A gente não sai de lá sabendo administrar nada e muito menos em empreender. Tá? E administrar e empreender são coisas totalmente diferentes. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, o que eu fiz, gente? Eu fui trabalhando nos 3 primeiros anos que eu trabalhei, eu abri o meu MEI, tá? Eu tinha o meu MEI. O CNPJ eu tinha para emitir nota, enfim. Mas eu tinha uma única conta no banco, que era a minha pessoa física. Então, tudo que entrava na minha conta física. Então, era aquela minha conta onde tinha o meu cartão de débito que eu comprava tudo ali. Era o pãozinho da padaria, era botar gasolina no carro, era uma saidinha com a minha família, era tudo tava tudo embutido ali, bagunçado, né? Tudo num lugar só. Eu não tinha ideia de quanto que eu ganhava, mais ou menos, porque ficava tudo ali dentro. Até que um dia chegou pra mim uma proposta de uma pessoa querendo ser sócio. Ela falou assim pra mim, olha, quero ser sócio, quero pegar um instituto, a gente quer alugar um espaço grande e fazer um local de atendimento, tarará, tarará. Mas é óbvio, gente, que o sócio investidor, ele entra com o quê? Com dinheiro, e eu vou entrar com o nome da empresa e com toda a bagagem que ela já tem. Mas ele, como sócio investidor, entra com dinheiro. Então, o que ele quer saber? Antes dele realmente colocar o dinheiro dele ali, ele quer saber quanto que vale a empresa. E a pergunta que veio para mim hoje foi, quanto que vale um instituto de assessoria mamãe? Falei, quanto que ele vale? Oxe, não sei. Eu pensei comigo, gente, quanto que vale? Tipo, como é que eu faço essa conta? O que eu vou fazer agora? Né? Eu já faturava mais de 5 mil reais por mês, ó. Mas eu não tinha como provar isso. Você acha que se eu falasse pro cara assim, ó, eu faturo mais ou menos 20, 30 mil por mês, e não ter como provar isso pra ele, você acha que ele ia querer investir dentro do meu negócio? Não ia. Eu ia pegar o quê? O meu extrato bancário com todas as minhas despesas pessoais, tudo bagunçado, que tipo de gestão eu ia mostrar para essa pessoa? Eu falei assim, ó, isso aqui é da minha conta do banco, aí olha aí para ver quanto que eu ganho. Sem condições, né? Eu tinha uma ideia, mais ou menos, do que entrava, porque eu calculava através das minhas despesas pessoais. Então, por exemplo, eu tenho um custo fixo de vida de 20 mil por mês. E todo mês eu consigo guardar, sei lá, 5 mil, então eu devo ganhar uns 25. Era assim que eu tinha na minha cabeça. Mas isso, para quando vem um sócio investidor, não é isso, não é esse tipo de apresentação que ele quer. Eu preciso provar o que eu tô falando. E aí, naquela época que aconteceu isso, eu falei, não, gente, eu preciso arrumar isso aqui, não dá para ficar mais desse jeito. E aí, eu fui lá no banco, abri uma conta jurídica e realmente, de fato, ali eu comecei a separar. E comecei a tirar o meu prolabore, comecei a fazer as coisas direito. Quando eu fiz isso, eu consegui ter uma noção melhor do quanto que eu ganhava, do quanto que a empresa estava fazendo. Porque até aí, na época, já não era só mais eu já tinha uma equipe. Enquanto eu estava aqui fazendo um trabalho, eu tinha gente na rua atendendo as consultorias de amamentação, consultoria de sono, enfim, eu estava ganhando em cima de outros profissionais. E aí eu comecei a ver esse dinheiro entrar dentro da empresa. E aí eu vou até compartilhar com vocês aqui a primeira conquista que veio do Instituto, que foi a compra do... Eu troquei de carro, né? E fiz a compra do carro à vista. E vou até abrir o valor aqui para vocês. Um carro com valor de mais de 120 mil reais. Eu consegui ir lá e comprar esse carro à vista. Depois de um ano de ter feito essa separação do dinheiro, de começar a entender melhor o quanto vale a minha empresa, o quanto que a empresa recebe hoje, né? Então, fazer essa separação faz toda a diferença. Por isso que para você ter um negócio de sucesso, você precisa entender que você é a pessoa que está ali, mas a empresa, ela precisa também ter o espaço dela separado. Eu só consegui ter essa noção quando realmente bateram na minha porta e vieram buscar uma sociedade e eu não sabia falar quanto valia a minha empresa. Eu não tinha ideia. Eu tinha uma ideia na minha cabeça, mas eu não tinha como provar o que eu estava falando. A não ser que eu entregasse tudo do meu banco assim e falasse, ó, dá uma olhada aí. Não ia fazer isso, né? Não era nem profissional, não daria nem... Enfim, isso não existe. Então, pra mim, a compra desse carro à vista naquele ano, né? Depois de um ano que eu fiz essa separação, que eu vi que caiu a minha ficha, eu falei, gente, olha isso, né? E o carro foi tão separado que hoje esse carro, ele está no nome da empresa. Ele não está no nome da Daniele Kogo. Porque quem comprou esse carro foi a empresa, ele é um ativo da empresa, tá? Então, fazer essa separação faz toda a diferença,
tá? E sim, gente, é possível você faturar mais de 5 mil reais na área do cuidado materno infantil. Quando eu falo aqui ter um negócio de sucesso, e eu falo de valores, que eu tô falando de 5 mil, isso é porque é o mínimo do mínimo para você começar. E eu falo isso com propriedade porque eu tenho colegas, eu tenho alunas que em 2, 3 meses recuperaram o investimento que elas colocaram em conhecimento, né, dos cursos que elas fizeram, e depois eles só começaram a ganhar dinheiro, tá? E o melhor de tudo isso é o dinheiro que entra com você melhorando a qualidade de vida de outras famílias. Porque o sentimento que a gente recebe, os feedbacks que a gente recebe, quando você coloca uma criança para dormir, aquela família que estava desestruturada, toda bagunçada, você consegue fazer, você coloca uma criança para mamar, enfim, seja lá o que for, o que estava destruindo, o que estava de fato ali gerando uma tristeza, uma ansiedade para aquela mãe, para aquele pai, você resolve aquilo, meu Deus do céu. O sentimento de gratidão que eles têm por você é muito grande. E aí, olha que maravilha, você consegue ganhar dinheiro melhorando a qualidade de vida das outras pessoas. E com a consultoria de sono infantil, você faz isso de qualquer lugar, de onde você estiver. Da sua casa, se você estiver viajando, se você mudar de cidade, enfim. Eu tenho alunas que mudaram de país, né, depois que se profissionalizaram, porque o marido foi transferido, porque apareceu uma oportunidade fora, enfim, levaram o trabalho delas junto com elas e não mudou em nada. O que é o trabalho delas? O conhecimento, o notebook e a internet. A internet tem em todos os lugares. O conhecimento está na sua cabeça, para onde você for, você leva. Levou o notebook, não sentiu diferença nenhuma, tá? E tiveram todo esse planejamento que eu passei para vocês dos 12 itens que eu passei no começo da aula. Então essas são as profissionais de sucesso. Essas são as profissionais que estão faturando mais de 5 mil reais na área do cuidado materno infantil, tá? A Cris colocou aqui, Dani, por exemplo, não tenho notebook, posso trabalhar com celular? Porque hoje é um ou outro por enquanto. Cris, você pode começar pelo seu celular. Eu indico o notebook porque ele te dá uma visão mais ampla. Se você está atendendo uma mãe por vídeo e alguém te liga, pode cair, pode interromper a ligação, fica dando pop-ups de mensagem. Enfim, para iniciar, você pode usar o seu celular. Não tem problema. Quando você começar a ganhar o seu dinheiro, aí você troca e vai para um computador. De qualquer forma, o computador ele vai também te beneficiar para você montar os seus planos de ação, plano de rotina, gerar PDF para mandar. Então, em algum momento você vai precisar, tá? O investimento que você vai precisar ter é investimento realmente em conhecimento e o seu computador, o seu notebook, tá? Se você não tem como investir no notebook, não precisa ser um notebook de última geração, nada disso. Você pode comprar um usado mesmo no começo, tá? Um mais simplesinho. E aí, conforme você for ganhando dinheiro com a consultoria, você vai lá e troca. Mas lembra que para você trocar o notebook, quem tem que pagar por ele é a empresa, não é você. Então, quando você começar a faturar com as consultorias do sono, você vai separando esse caixa para que você consiga reinvestir, tá? Para que você consiga ir lá e trocar de computador, para que você consiga ir lá e comprar um computador novo. Ok? Mas até dá para você começar com o celular, mas você vai precisar de alguma forma criar documento em PDF, algumas coisinhas básicas assim para poder te ajudar. Eu sei que pelo celular dá para fazer, tá? Dá para criar PDF, se tiver os aplicativos, tudo bonitinho, você consegue fazer. É que o computador ele acaba te dando uma visão mais ampla, mas enfim, é uma opção também de você começar, tá bom? Então vamos lá, entender a questão de como separar esse valor. Eu falei o porquê da importância. Se essa pessoa não tivesse chegado até mim e falado sobre a proposta de querer ser sócio investidor, tarará, vai saber se hoje eu ia estar ainda toda bagunçada lá, com tudo misturado, né? Então, pra mim, foi uma luz ali que deu, que eu falei, não, tá na hora de separar isso aqui. Né? Então eu já tinha o CNPJ, fui lá no banco, abri a conta. Quando o cliente ia pagar, antigamente eu passava minha conta física, eu comecei a passar só conta jurídica, né? E aí eu consegui visualizar melhor o meu negócio, visualizei melhor o que ele tinha, tá? E quais são as vantagens de entrar para a área do cuidado materno infantil? Então, eu anotei aqui também para vocês 7 itens, tá bom? 7 itens assim é fogo, né, gente? 7 itens, eu anotei 7 itens para que vocês consigam ver quais são as vantagens e benefícios desse mercado que pode levar você ao seu faturamento de mais de 5 mil reais por mês, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, a possibilidade de iniciar um negócio com menos de 4 mil reais. Ou seja, seu investimento inicial é menor do que o que você vai ganhar mensal. A gente está falando que você pode ganhar pelo menos, no mínimo, 5 mil reais por mês na área do cuidado materno infantil
e você vai ter que investir menos de 4 mil, olha o tamanho do benefício. Se você vai abrir uma loja, se você vai abrir um outro tipo de consultoria materno-infantil mesmo, que vai exigir com que você tenha deslocamento toda hora, que você tenha que investir em material didático, tarará. Qual que é o investimento que você vai ter? Muito maior, né? Então, as vantagens aí, iniciar o seu negócio com menos de 4 mil reais, tá bom? Número 2, possibilidade de atender presencial, mas também online, por exemplo, o sono infantil. Então, voltando a falar um pouquinho do sono, para que você consiga ver o quanto que esse mercado é grande, consultoria do sono infantil, você atende online, clientes de todos os lugares. A gente aqui atende clientes do Brasil inteiro, outros estados e cidades, e brasileiros que moram no exterior também, tá? Então, a gente faz atendimento lá fora também. Eu tenho consultoras, eu compartilho a minha agenda, porque eu não dou conta de atender tudo. Então, as outras meninas que atendem comigo, elas também atendem brasileiras que moram fora, tá? Possibilidade, gente, de ser dona do seu próprio negócio. Quem não quer? Em algum momento na vida, todo mundo já pensou em ter seu próprio negócio. Você pode falar pra mim que você tá trabalhando CLT, que você tá feliz, mas eu tenho certeza que em algum momento você pensou em ter o seu próprio negócio. É uma satisfação pessoal, profissional, muito diferente do que você trabalhar pros outros, tá? Então você acaba tendo essa possibilidade. Uma das vantagens aí é ser dona do seu próprio negócio, tá bom? 4, não ter ninguém no seu pé te ditando a hora que você deve fazer as coisas. Então, que tipo de hora, Dani? Eu vou dar um exemplo do CLT que a gente tem, que é tipo... Eu lembro que quando eu trabalhava, eu não tinha nem a possibilidade, em alguns empregos que eu tava, de decidir a hora que eu queria almoçar. Eu tinha que almoçar, às vezes, na hora que eu nem tava com fome. Você vai almoçar hoje 1h da tarde. Ou eu já ia morrendo de fome, ou eu ia sem fome, né? Então, às vezes, eu tava com fome meio-dia, tipo, eu não podia almoçar meio-dia. Eu tinha que esperar alguém me liberar. Então, tipo, é você ter essa questão aí de você ter essa autonomia, de você conseguir ter liberdade do seu próprio tempo. Então, eu lembro isso me incomodava muito, né? Hoje tá liberado o almoço pra você meio-dia. Não tô com fome agora. Mas você tem que ir agora, porque depois eu não posso te liberar 1h, 1h30. Ai, gente, que coisa, né? Então, assim, um dos benefícios que você vai ter é ninguém te ditando o que fazer. Mesma coisa com tempo de férias. Quantas vezes você pensou em tirar férias no seu trabalho, e aí você quis tirar férias, sei lá, de dezembro, Natal, e você não consegue fazer isso porque todo mundo quer essa data? Eu trabalhava numa empresa que quando eu entrei pra ela já falou de cara pra mim assim, férias, nem adianta pedir. Era Natal, Réveillon e Carnaval. Eram 3 datas que todo mundo queria tirar 1, 2 semaninhas ali, eles já falavam de cara, ninguém vai tirar nada, eles não liberavam pra ninguém, pra não ter, tipo, aquela conversa de que um fez, não tinha nem rodízio, tipo, ninguém fazia. E eu fiquei nela uns 4 anos. Horrível. Simplesmente isso pra te dizer, horrível, né? E hoje, como que é hoje? Hoje eu decido o que eu quero, né? Meu marido também é autônomo, então, tipo assim, se a gente decidir que Natal a gente vai viajar, a gente vai. Hoje mesmo a gente tava conversando, como é que a gente vai fazer em janeiro? Vamos escolher uma data boa pra nós dois e ponto. A gente não tem que falar com ninguém. É eu comigo mesmo, eu cuido da minha agenda, né? Isso é outra coisa. Então, ninguém decide a hora que eu vou comer, ninguém decide a hora que eu vou descansar, ninguém decide a hora que eu vou passear, ninguém decide a hora que eu vou trabalhar. Isso tudo sou eu que faço. E eu consigo fazer tudo isso faturando mais de 5 mil reais por mês para trabalhar da minha casa, sentada de onde eu estiver, tá? Bom, número 5 é ajudar outras famílias, melhorando a qualidade de vida delas, tá bom? Então, eu vou melhorar a qualidade de vida dessas famílias e vou ser remunerada para isso, né? Que é o nosso item 6, é ser bem remunerada. Então, vou melhorar a qualidade de vida das famílias e vou ser remunerada para isso. E o item 7 é que a gente tem muitos clientes para atender e poucos profissionais na área. Faz a pesquisa de vocês aí da área do cuidado materno-infantil. Gente, ela é extensa e não tem profissionais para atender toda a demanda. Não tem. Talvez você conheça alguém que trabalha na área e que fala assim, não é verdade não, porque a minha amiga dessa área não tá trabalhando. Não tá trabalhando porque ela não sabe como fazer o negócio dela de sucesso. Eu duvido que ela tenha feito os 12 passos que eu passei para vocês aqui no começo dessa aula. Eu duvido. Ela não fez, tá? Porque tem mercado sim, eu passei para vocês aqui que tem crianças nascendo todos os dias, tá? A área do cuidado materno-infantil ela é extensa, você vai trabalhar não só com o bebê que está nascendo, que nem eu dou exemplo dos bebês que estão nascendo todos os dias, mas tem crianças que já são nascidas e que estão precisando, famílias que estão precisando de assistência.
Então, se você conhece alguém que está na área que não está trabalhando, pode mandar ela vir me seguir aqui, olhar todo o conteúdo que eu compartilho com vocês semanalmente. Tem live toda segunda e quinta, onde eu explico para vocês por onde começar, o que vocês precisam fazer, como se posicionar na internet, para falar de marketing, enfim, eu passo um monte de coisa aqui para vocês. Se existe uma galera, eu não tô falando de uma ou duas pessoas, uma galera ganhando mais de 5 mil reais por mês na área do cuidado materno-infantil. Existe uma galera que não está ganhando, algo está errado. Está errado algo com quem? Com a que está ganhando ou com a que não está ganhando? Com a que não está ganhando. Então, se você conhece alguém que não está ganhando, pode mandar ela vir aqui colar em mim, que eu tenho muito conteúdo para passar para ela, tá bom? E se você deseja estar no grupo das que estão ganhando, fica colada aqui também, tá? E já aproveite e se beneficie de todo o conteúdo dessa aula com os 12 itens que eu passei, que são importantes aqui para você ter o seu negócio de sucesso, tá bom? E o que pode acontecer com você? Se você, por acaso, não fizer os 12 passos que eu passei para você aqui agora. Se você não seguir as orientações que eu tô passando para vocês aqui já há meses, por que eu falo mais? Porque eu tô fazendo live toda semana. Se você não seguir o que eu tô falando, a primeira coisa que vai acontecer é você ficar do jeito que você tá. Você não vai evoluir, você vai continuar do jeito que você tá. Talvez insatisfeita com o trabalho que você tem, talvez insatisfeita porque as pessoas não valorizam o que você faz, insatisfeita porque as pessoas não reconhecem o tamanho do profissional competente que você é, né? Que você provavelmente possa ter muitas especializações, muitos cursos, mas as pessoas não conseguem valorizar o que você faz. Você vai continuar ganhando o mesmo salário que você ganha. Talvez você não esteja satisfeita com ele. Então, se você não seguir o que eu tô falando, a chance de você ficar do jeitinho com a vida que você tá aí é muito grande. E se você tá assistindo esse conteúdo aqui agora, essa live aqui agora, é porque você não está feliz onde você tá. Você tá buscando algo diferente. Então, essa daqui provavelmente é a oportunidade que você precisa. Aí Deus vai lá, coloca na sua frente pessoas pra te mostrar, pra falar o que é, e você fica sentada aí parada. Então, se você não aproveitar nada do que eu tô falando pra você aqui, você simplesmente desligar e sair fora, é exatamente isso que vai acontecer, vai ficar do jeito que você tá. E aí você vai ter ali o segundo item, que você zero possibilidade de se tornar consultora 5K+. Zero possibilidade de faturar mais de 5 mil reais na área do cuidado materno-infantil. Tá? Então, se você não fizer o que eu tô falando, o que vai acontecer é você continuar do jeitinho que você tá aí, sem ter esse faturamento para você de mais de 5 mil reais na área do cuidado materno-infantil. E dando a oportunidade, falando para vocês do mercado, que tem a consultoria de sono, que você consegue trabalhar de qualquer lugar, pela internet, de casa, conciliando a sua maternidade, caso você seja mãe, com a possibilidade de fazer uma transição de carreira, caso você não esteja satisfeito com a carreira que você tem hoje, tá? E você, de fato, resolver não fazer nada, fica aí, é uma opção que você tem, obviamente. Tá bom? Mas eu tô te passando aqui tudo que você precisa fazer para ter o seu negócio de sucesso. Se você entrou depois e você quer saber, corre para quando a gente desligar aqui para você assistir a live desde o comecinho, que os 12 itens que eu passei para vocês é muito importante para que você tenha o seu negócio de sucesso, tá? E eu espero muito ver você tendo esse faturamento que eu tive, eu tenho com muito mais de 5 mil reais por mês, que eu vejo centenas de outras consultoras tendo também, porque o mercado tá aí, tá precisando de profissionais, tem clientes, né, crianças nascendo o tempo todo, e falta profissionais no mercado, tá? Então, se você deseja aí faturar mais de 5 mil reais por mês, a sua oportunidade pode ser agora, tá? Corre no meu Instagram, porque todas as quintas-feiras e todas as segundas-feiras eu faço live trazendo bastante conteúdo para vocês, falando sobre esse mercado que é amplo, tá? Assim como deu certo para mim, eu quero que dê certo para você também. Tá bom? Eu quero que você se beneficie de todo o conteúdo que eu tô entregando pra você gratuitamente toda semana aqui. Eu faço com muito carinho, ok? Bom, gente, é isso então. Espero que vocês tenham anotado esses 12 pontos. Só recapitulando para quem chegou depois, eu vou passar os 12 pontos aqui rapidinho, mas depois você volta, porque eu explico cada um por um, tá? Mas entenda a viabilidade do negócio, busque conhecimento e capacitação, faça um bom plano de negócio, saiba quem é o seu público-alvo, dê atenção às finanças, coloque o cliente como prioridade, mantenha-se bem informado, defina metas, escolha boas parcerias, tenha um contador para as partes mais burocráticas, tenha um plano de marketing e atitude para lidar com imprevistos, tá? No comecinho da live eu passei item por item, eu expliquei cada um deles, o porquê, tá? Da importância de cada um desses itens,
para que você consiga aí o seu faturamento de mais de 5 mil reais por mês na área do cuidado materno infantil. Tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aqui. Se não, eu vou encerrar para vocês e vou falar que toda sexta-feira a gente tem um quadro chamado De Frente com Profissionais de Sucesso. O que é esse quadro, gente? Toda sexta-feira eu entrevisto uma das alunas, uma das profissionais que eu conheço da área do cuidado materno infantil que estão com as suas vidas transformadas, que estão faturando mais de 5 mil reais por mês. Porque é aquilo que eu falei, uma coisa é eu vir aqui falar pra vocês, outra coisa é você escutar de pessoas que realmente estão fazendo isso. E toda sexta-feira sai uma, tá? Pra você ver, ó, tem gente pra dedéu ainda pra poder passar pra vocês. Mas já corre no Instagram, porque se você voltar lá, você já vai conseguir ver algumas entrevistas, tá? Corre lá no feed. E pra ter acesso também a todas as outras lives. Combinado? Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível, que vocês consigam ter uma ideia de como ter o seu negócio de sucesso, como que isso é possível dentro da área do cuidado materno infantil, como foi possível para mim e para outras centenas de colegas de profissão que eu tenho. E eu quero que seja possível para você também, para você que está buscando mais autonomia de tempo, liberdade geográfica para fazer seu trabalho, podendo trabalhar de qualquer lugar. A oportunidade para você tá aqui. Tá bom? Então, ó, obrigada pela companhia de vocês. Desejo boa noite para todo mundo. Um beijo e até a próxima.